amigos! Tudo bem com vocês? Voltei pro canal depois de 3 longos anos. Diferente, talvez você esteja se perguntando por que o meu rosto tá um pouco estranho, ou então, meu Deus, ela alisou o cabelo. Mas eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo que aconteceu. Ignorem se eu olhar um pouco pro lado, é porque agora também sou mãe, então tô cuidando da minha bebezinha, ela tá dormindo aqui do meu lado. Então, vamos começar, não sei por onde. Acho que vamos começar falando que, bom, voltei pro canal. Espero gravar mais vídeos e gravar bastante, porque é algo que eu gosto muito de fazer. E o motivo do porque eu parei é porque realmente eu não tive tempo. Então tiveram outras demandas de trabalho e tudo. Então acabou que o tempo ficou muito apertado para poder gravar e editar para vocês. E enfim, outras coisas da vida que foram acontecendo, né? Mas, como vocês sabem, continuo casada com o João. Os últimos vídeos era um pouco da nossa rotina aqui em casa, testando produtos no meu cabelo, que era cacheado, agora liso. Se bem que não tá tão liso, porque eu tenho que retocar minha raiz, tá, galera? Então, continuo casada, nós trocamos de carro, agora nós temos um Gol. Nós tínhamos o C3, que vocês também vinham bastante aqui nos vídeos. Continuamos com o Theodore, nosso cachorro, agora com a Luna, que é mãe do Theodore. Ao longo desses 3 anos, gente, trabalhei muito, trabalhei bastante. Trabalhei um tempo autônoma, trabalhando pra mim, com os meus clientes na parte de social media e designer, uma área que eu gosto muito, então segui nesse caminho. Agora trabalho em outro local, mas na mesma área, então fico muito feliz de trabalhar nessa área, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E ao longo desses 3 anos, muita coisa boa aconteceu, muitas coisas difíceis também, mas acho que o auge, assim, da minha vida foi o ano de 2025, o ano passado. Para quem deve estar se perguntando, né, enfim, sabe agora que eu sou mãe, como foi a minha gestação, a parte da gestação eu vou fazer um outro vídeo, porque é bem longo, então também junto com o relato de parto acho que vai ficar bem interessante. Mas a gente sim, queria muito ter Maria, foi uma gestação planejada, foi uma gestação tranquila em alguns pontos, daí que entra o ponto da paralisia facial que eu tive. Com 17 semanas de gestação, eu tive uma paralisia facial por causa de uma herpes zoster. A herpes zoster deu no meu ouvido direito e causou uma inflamação nos nervos, prejudicou um pouco da audição e um dos nervos afetados foi o nervo da face, que por isso deu a minha paralisia facial. E o meu tratamento, ele foi bem complicadinho, a gente teve que conversar com vários médicos, porque eu estava gestante, né? Então, quando eu fui ali para o atendimento da emergência, muito médico foi ligando, perguntando a opinião de outros para saber a dose correta de medicação que eu deveria tomar. Então, eles chegaram a uma conclusão, eu fiz o tratamento, eu tratei certinho a herpes zoster, mas umas das sequelas, essa herpes zoster, pesquisem certinho como ela funciona, mas também é o mesmo vírus que causa aquele cobreiro na barriga, não sei se vocês já ouviram falar, mas que dá várias bolinhas assim, como se fosse um cinturão mesmo na barriga da pessoa, é a mesma coisa, mas ele é um vírus que ele se aloja em algum nervo e ele deixa uma lesão muito grave nesse nervo, sabe? Não sou médica, mas eu sei do que os médicos me falaram, comentaram comigo. Então eu entendo dessa forma o vírus em si, mas eu sei que ele deixa sequela. Em algumas pessoas ele deixa uma dor crônica, em outras depende muito de onde o nervo se instala. No meu caso, ela se instalou no ouvido e pegou no nervo da face, por isso que deu a paralisia facial. Isso aconteceu em outubro. E de outubro até então eu continuo fazendo fisioterapia e faço toda semana pra gente ter a resposta mais rápida do nervo. Meu rosto já voltou bastante. Eu postei um vídeo aqui no canal da minha retrospectiva de 2025, que eu publiquei no meu Instagram. Então lá tem algumas imagens, alguns vídeos de como ficou meu rosto. Mas eu vou deixar algumas fotos aqui também, alguns vídeos. Mas ele realmente paralisou total o lado direito do meu rosto. Gente, foi assustador. Assustador, porque eu tava vivendo uma gestação muito sonhada. E do nada eu tive que parar de fazer tudo na minha vida. Tudo. Inclusive o meu trabalho. Porque o meu olho ele não fechava. Então, o tempo demais exposto à tela do telefone, de computador, enfim, poderia prejudicar ainda mais. Então eu tinha que pingar colírio de hora em hora, ficar com tampão, dormir com tampão, passando pomada, tudo para lubrificar ao máximo o olho e não prejudicar a córnea.
Enfim, gente, tratei então com as medicações a herpes zoster no ouvido, meu ouvido melhorou, mas saiu as bolhas aqui tudo do lado de fora, deu uma leve perca auditiva, mas o que mais me pegou mesmo foi a questão da paralisia facial. Gente, psicologicamente assim, foi um caos. E a herpes zoster apareceu depois de um quadro muito grande de estresse que eu passei. E eu jamais imaginei que uma coisa dessa fosse acontecer comigo. A gente sempre vê histórias na internet de burnout, enfim, mas a gente nunca acha que vai acontecer conosco, né? E no meu caso, o estresse levou a um quadro muito ruim de saúde, abaixou muito a minha imunidade, além de estar grávida. Então ela apareceu por causa disso, por causa de um pico de estresse muito alto. Abaixou a minha imunidade e o vírus ganhou força. Enfim. Então, lidar com o rosto paralisado durante a minha gestação foi algo muito complicado e muito difícil, amigos. Realmente foi punk. Lidar ainda com o rosto assim, confesso pra vocês, vou abrir meu coração, não é fácil. Então, durante a gestação, me pegou muito o fato de, será que eu vou ficar assim o resto da vida? Meu Deus, quando a minha filha for pra escola e os amigos dela me verem assim, vão fazer bullying com ela, será? Porque a mãe dela tem o rosto torto. Então, muito difícil mesmo, sabe? Mas, enfim, é bom voltar com o YouTube por causa disso, porque eu consigo conversar melhor. E é bom conversar, viu, galera? Então, me sinto mais tranquila. Em janeiro desse ano, com as fisioterapias, a gente conseguiu ver melhora nos nervos, porque de outubro até janeiro, com fisioterapia toda semana, a gente não tava vendo nenhuma evolução, sabe? O nervo não tava respondendo aos estímulos de fisioterapia. Mas no finalzinho de janeiro, tanto que a gente fez o chá de bebê da Maria em janeiro, e eu tava com o rosto bem paralisado. Então, bem no finalzinho ali, na última semana, que eu comecei a sorrir melhor e apareceu o outro dente. Então, a gente ficou muito feliz com esse avanço. O meu olho também tá piscando bem melhor. Então, a gente tem ainda alguns pontos que tá bem parado, bem paralisado, que o nervo ainda precisa de mais estímulo, mas a gente vai continuar, não vamos desistir. Mas é um processo muito longo e demorado. Em alguns casos, quando normalmente a pessoa tem paralisia de Bell, o rosto realmente volta mais rápido. Mas no meu caso, foi uma lesão no nervo. Então, o tratamento em si, ele é bem mais demorado, muito prolongado. E já consultei com vários médicos, não tem remédio, não tem receita milagrosa, só realmente a fisioterapia ali para poder estimular todo o nervo, então as massagens também que eu já faço em casa. E assim vai, galera. Mas esse foi um resumão do que aconteceu, da paralisia facial. E continuo com esse tratamento, agora com a minha bebezinha, graças a Deus, não prejudicou em nada a minha gestação. A Maria nasceu super bem, graças a Deus, então esse é um grande testemunho já para a vida dela. E tudo que tá acontecendo eu também sei que é um grande testemunho que está por vir. E queria muito, por isso que eu quero voltar a registrar aqui no canal, para que vocês também acompanhem de pertinho esse testemunho. E sei que Deus já fez o milagre, eu tenho muita fé, mas eu sei que um dia eu vou acordar e eu sei que tudo vai estar no lugar. E eu creio muito nisso. Maria nasceu em março desse ano, super bem. É um amor de neném, eu não tenho nem o que falar, sou suspeita pra falar porque é minha filha. Mas ser mãe tá sendo maravilhoso. Embora a privação de sono esteja muito difícil, tá sendo muito bom. Ela tá começando a acordar, tá? Então qualquer coisa vai ter um corte no vídeo, eu apareça com ela aqui no sling, mas enfim, vamos seguir o baile. Então eu quero trazer aqui pro canal agora muito esse conteúdo de maternidade, como tá sendo a rotina, e porque é desafiador, gente. A gente vê muita coisa maravilhosa na internet quando se fala de maternidade, mas ela tem um lado muito difícil. E eu queria muito comentar isso com vocês, porque eu sei que, né, quem é mãe sabe da real realidade. Então, quero muito trazer esse conteúdo. Voltei, gente, estou dando de mamar, mas tá tudo certo. Se vocês quiserem um vídeo que eu comente melhor sobre como foi a herpes zoster, como eu descobri, tudo que aconteceu, eu trago aqui e falo pra vocês um pouco, tá? Mas eu acredito que daqui pra frente no canal vocês vão ver mesmo o meu dia a dia, como que tá sendo essa aventura de mãe de primeira viagem, que é uma doideira,
mas é muito bom, é muito gostoso. E a Maria sempre foi um sonho, eu sempre sonhei em ser mãe, e então tá sendo maravilhoso, gente. Embora tenha muitos desafios, seja muito desafiador no começo, principalmente em relação à alimentação, privação de sono, é uma maravilha. E é isso. Quis trazer um resumão de como foi esses últimos meses, esses últimos 3 anos, porque se eu for parar pra pensar ou pra lembrar em tudo que aconteceu nesses últimos 3 anos, gente, olha, dá vídeo, viu? Então vamos conversando por aqui nos próximos vídeos, tudo que eu for lembrando eu conto pra vocês. Mas é isso, queria trazer esse vídeo de que voltei pro canal, um pouco diferente, de cabelo liso, mamãe, mas enfim, tô feliz com essa volta. E espero conseguir mostrar pra vocês a minha real rotina. Eu quero muito trazer vídeo testando produtos também. Principalmente agora com o cabelo liso, tô tendo alguns cuidados a mais. E é isso, gente. Siga o meu Instagram, é esse que tá aparecendo aí na tela. Comenta aqui embaixo se você tá comigo nessa. Acompanhe os próximos conteúdos, diga o que você quer ver aqui embaixo, sobre o que você quer que eu comente. E eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. Diquinhas de produto para cabelo liso também tô super aceitando, tá bom? Dicas de maternidade também tô super aceitando, deixa tudo aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos aqui do canal. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.